Que a graça do nosso Deus, que tem estado conosco desde o começo desse culto, possa permanecer não só até o final dele, mas durante todas as nossas vidas, para a honra e glória dele. É interessante, quando se passa alguns anos fora, quando vem, aí tem que ser apresentado, né? Mas é muito bom estar aqui, irmãos. Domingo passado, eu vi na igreja uma cena que me fez lembrar do nosso passado. Digo nosso porque meu e de Marta, né? É que quando as crianças estavam se apresentando, eu pude prestar bem atenção nas crianças e também nos pais. E aí as crianças eram se apresentando e os pais todos orgulhosos, né? Dos filhos. O Vasco quase pula lá no púlpito, né? Mas é interessante porque eu já vivenciei isso também aqui. O Jonathan está lá atrás, quando ele era pequeno, se apresentava, a Catherine também. Então eu fiquei lembrando da minha época também, Vasco, que eu quase fiz o que você estava com a intenção de fazer. Então é muito bom, irmãos, estar aqui durante esses domingos, ter estado com vocês. E hoje, aqui nesse espaço maravilhoso, que não precisa ligar ventiladores, ninguém precisa usar abanador, todo mundo está muito bem. Esse texto que foi lido é muito interessante. E o que eu vou falar tem a ver com esse texto. Mas eu estava assistindo um programa de televisão, eu gosto muito de futebol, e estava assistindo um programa esportivo, e eu ouvi o áudio de uma mensagem de um dos sobreviventes do acidente da Chapecoense. Creio que o Brasil todo, acho que a mídia no mundo de forma geral ficou compadecida daquele acidente. E o áudio que eu ouvi foi de um jornalista, o que escapou, Rafael Renzel. E no áudio ele agradecia as pessoas, aos colombianos pela ajuda, aos brasileiros por rezarem, orarem, aos pais, familiares. Mas ele disse uma frase que chamou minha atenção. Ele disse: Deus está me dando uma nova chance. Todos os dias, Deus nos dá novas oportunidades. Para quê? Para sermos diferentes, para fazermos diferentes. Todos os dias, Deus nos dá oportunidades para executar aquilo que não executamos. Deus nos dá a oportunidade para fazer correção daquilo que precisamos corrigir. Nossas vidas, nós temos sempre algo que temos que corrigir. E também Deus nos dá a oportunidade para planejar o novo, como está aqui hoje, no primeiro dia do ano, um ano novo, muitas expectativas. Mas todos os dias nós temos essa oportunidade dada por Deus. Não é só em cada ano, é em cada dia. Deus nos dá uma nova oportunidade para sermos melhores. Não para nós mesmos, para Ele, para o nosso Deus. E quando nós abrimos a Bíblia e lemos a história por completo dela, nós podemos perceber que Deus deu muitas oportunidades a muitas pessoas. Mas existiu pessoas que não aproveitaram essas oportunidades que Deus deu a elas. Quer ver um exemplo? Esaú. Esaú era para ser reconhecido como o terceiro patriarca. Abraão, Isaque, quem é o outro? Jacó, mas era para ser Esaú. E Esaú, ele perdeu a oportunidade que Deus deu para ele. Mesmo sendo o primogênito, ele perdeu a oportunidade. Vamos vir mais para perto. Na época de Jesus, um jovem, como muitos aqui, chega para Jesus e diz: Senhor, o que eu posso fazer para ter a vida eterna? E Jesus diz: guardar os mandamentos. Ele diz: eu já guardo desde pequeno. Aí Jesus diz: então vai. Vende o que tu tem e dá aos pobres. O texto diz que aquele homem saiu de lá triste e perdeu naquele momento a oportunidade de seguir a Jesus, de caminhar em direção à eternidade. Tem um outro exemplo. Marta, irmã de Maria. Jesus vai visitar os irmãos e ele está lá como visita. E aí a irmã está sentada ao lado de Jesus. Mas Marta perde a grande oportunidade de aprender mais sobre Jesus, sobre como segui-lo, por que segui-lo, porque ela estava ocupada nos seus afazeres domésticos. Quantas oportunidades nós temos tido
de Deus? Quando você olha para você mesmo, quantas oportunidades você já teve de Deus? O que você fez com essas oportunidades? É sobre isso que nós vamos falar um pouco. Por isso o tema da nossa mensagem, Deus nos dá a cada dia uma nova chance. As chances que Deus nos dá são diárias. E o texto aqui, ele traz uma lição muito interessante. É necessário que nós possamos nos esforçar para podermos corresponder às expectativas de Deus. O texto diz que um homem, ele planta uma vinha. Ele planta uma figueira numa vinha. Ele tinha expectativas com aquela planta. Ele a planta num lugar especial. Vinha não é lugar de plantar figueira, mas ele planta uma figueira numa vinha. Ele criou expectativa e por 3 anos ele vai lá. E ele quer ver aquela planta que ele tanto investiu produzindo. Mas o texto diz que aconteceu uma anormalia aqui. O que foi? A planta não produz. Segundo os especialistas em agricultura, dizem que uma figueira produz, em média, 8 a 10 quilos de figo por cada safra. E qual é a anormalia aqui? É que a figueira não produziu 1 quilo, ou 2 quilos, ou 3 quilos. Ela não produziu nenhum fruto. Nenhum. Isso é uma anormalia. A planta não produzir fruto algum. Já pensou, você planta uma fruteira, seja ela qual for, e a sua expectativa é colher o fruto dela e você não colhe, porque ela não produz o fruto. As expectativas daquele homem foram frustradas. Ele estava decepcionado porque ele planta e não colhe. Sem querer te ofender, meu amado. Sem querer ofender você. Mas na minha opinião, essa figueira representa a vida de todos nós. A minha vida, a sua vida. Quando Deus olha para você, o que Ele vê? O que Ele vê? Será que Ele vê um discípulo que está disposto a obedecê-lo? Não uma obediência parcial, mas uma obediência total à sua palavra. Está sendo distribuído um plano de leitura. Foi isso que eu entendi o Adailson dizer. Que vai adiantar ler o plano se você não tem disposição no seu coração de obedecer o que está escrito nesse plano? Teve um homem que ainda relutou achando que ele era obediente, Saul. Deus disse para Saul fazer algo, ele vai, ele faz, não como Deus mandou. Ele volta. E aí Samuel vai lá onde Saul está e diz, Saul, o que tu fez? Aí ele ainda estava se justificando. Não, eu fiz, olha, eu trouxe o melhor do gado, eu trouxe o rei deles. Samuel diz para Saul, Saul, Deus não quer sacrifício, Saul. Deus quer obediência. É isso que Deus quer. Quando Deus olha para mim e olha para você, Ele vê nas nossas vidas obediência. Quando Deus olha para você, Ele vê uma vida de dedicação. O Adailson falou uma lista imensa aqui de serviços. Mas quantos desses serviços nós temos realizados? Quantos? Quantas vezes eu tirei uma cadeira do lugar? Quantas vezes você tirou? Quantas vezes você limpou? Essa é uma questão. Dedicação. Quantos cultos? São 52 cultos em média ao ano. Quantos cultos você veio? Quantos? E os que veio, você estava aqui? Porque às vezes nós estamos no local, mas não estamos no local. E aí, que tipo de dedicação nós estamos oferecendo a Deus? Será que quando Deus olha para nós, Ele vê um discípulo que reproduz o fruto do Espírito em nossa vida? Será que é isso que Deus vê de cada um de nós? Porque Ele tem expectativas conosco. Deus tem sonhos para a tua vida. Tem um cântico que cantamos Natal, não sei se canta aqui, mas diz que os sonhos de Deus são maiores do que os meus. Deus sonha muito mais para a minha vida do que eu mesmo. Os sonhos dele são bem maiores para a minha vida. Deus tem propósito para a minha vida. Por isso me deu uma esposa, me deu uma família, me levou dessa cidade para outra cidade. Deus tem propósito para a vida de cada um de nós. Deus tem expectativas
sobre você, sobre mim. A pergunta é, nós estamos nos esforçando para corresponder às expectativas de Deus para a nossa vida? Porque a figueira não. A figueira, mesmo sendo tratada de forma especial, ela não correspondeu. A segunda lição que eu creio que nós podemos tirar desse texto é que as oportunidades que recebemos, elas são diárias e dadas por Deus. O texto, ele nos diz isso. Ele diz que aquelas oportunidades foram dadas durante 3 anos. Cada dia, aquela planta, ela teve uma oportunidade. Cada safra, ela podia ter dado fruto, mas ela não deu o fruto que era esperado dela. A figueira, de forma nenhuma, ela dá o fruto que era necessário para que ela desse. E sabe, uma coisa muito interessante aqui nesse texto, porque a figueira, ela foi plantada numa vinha. Vinha é o lugar onde dá uva. Uva é uma planta nobre. É um fruto nobre. Não se pode plantar, você não pode plantar um pé de uva aqui e achar que ele vai dar amanhã. Não, não é assim. Uva não é uma fruta que se dá em qualquer lugar. Eu me lembro, quando eu e Marta tivemos a oportunidade de ir lá no Rio Grande do Sul, nós fomos numa plantação de uvas. E eu achei interessante que sobre as videiras tinha um tecido branco, um pano branco. Eu fiquei pensando, por que estão, será que elas estão com frio, né? Porque estão cobrindo as uvas? E aí eu fui perguntar. E as pessoas estavam falando, não, é porque quando tem um sol forte, não pode deixar ela pegar tanto sol. E na época da geada, também não pode deixar. Então, elas são cobertas. Para você ver o quanto a uva é uma fruta nobre e ela precisa de um tratamento especial. E essa planta aqui, a figueira, ela recebeu esse tratamento especial. Ela foi tratada de uma forma especial durante 3 anos. Irmãos, a mesma coisa acontece conosco. Deus nos trata de forma especial. Você é especial para Deus. Eu queria agora que você fizesse uma coisa simples. Diga para a pessoa do seu lado, você é especial para Deus. Às vezes precisamos repetir isso para poder entender que nós somos especiais. Talvez a Raquel teve todo o prazer de dizer isso para o Guilherme, né? Ah, você é especial, mas é para Deus, viu, Raquel? Não é só para você. Então, nós somos especiais para Deus. O apóstolo Paulo diz isso em Efésios, capítulo 1. Ele diz que nós somos tão especial para Deus que Ele nos redimiu. Que Ele nos perdoou. E mais ainda, que Ele nos adotou como filhos. E Ele pegou aquilo que Ele tinha de mais precioso, de mais caro, de mais puro, e colocou numa cruz por mim e por você. Nós somos especiais para Deus, muito especiais. Todos nós temos um preço, um valor especial para Deus. E muitas vezes nós não percebemos isso. E aí nós podemos ser como essa planta. Tinha todo um tratamento especial, mas agia normal. Nós recebemos tratamento especial de Deus. Mas no capítulo anterior, capítulo 12, versículo 48, Lucas, ele diz, a quem muito é dado, muito é o quê? Cobrado. O que eu entendo quando eu olho para esse texto, visualizando essa questão de oportunidades, é que um dia nós vamos ser arguídos por Deus sobre as oportunidades que tivemos. O que fizemos com as oportunidades que Deus tem nos dado? O que fizemos com elas? Com essas oportunidades? Você está vivendo hoje um novo ano. Novo ano. Eu também. Nós tivemos 365 oportunidades dadas por Deus. O que fizemos? Será que nós correspondemos a Deus, como eu já falei, com obediência, com dedicação, com fidelidade? Será que foi isso que fizemos? Porque nós tivemos as oportunidades que Ele nos deu, que foram muitas oportunidades. São 365 novas oportunidades
que você teve, que eu tive. E talvez cada um de nós agora vamos ter mais 365 novas oportunidades. Quem sabe? A nossa história vai ser escrita com a virada de 2017 para 2018. Quem sabe? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei o que vai acontecer nesse ano na minha vida, na sua vida. Mas quem sabe Deus está preparando algo bom para nós esse ano, como já foi dito aqui. Talvez você tenha desperdiçado as oportunidades, mas Deus está te dando um novo ano e mais outras oportunidades. Sabe, irmãos, enquanto eu lia esse texto e escrevia isso que está aqui, eu fiquei pensando sobre isso. Mas eu não fiquei pensando só no ano que passou, 2016. Eu fiquei pensando na minha vida como um todo. Como um todo. Eu calculei quantas oportunidades Deus já me deu. Se Deus me deu uma oportunidade a cada dia, depois você pode fazer o cálculo e chegar à minha idade, se você quiser, Deus já me deu 19.165 novas oportunidades. Com o dia de hoje, 19.166 oportunidades. Aí a pergunta que eu fiz para mim mesmo, quando eu cheguei a esse cálculo, foi: quantas oportunidades dessas 19.000 eu aproveitei? Quantas eu desperdicei? E aí, irmãos, só teve choro. Eu só fiquei triste. Porque com certeza na minha vida eu tenho desperdiçado muito mais oportunidades do que aproveitado. E o que eu fiz? A única coisa que eu podia fazer, eu fui aos pés da cruz e pedi perdão a Deus por ter falhado, por ter errado, por Ele ter me dado tantas oportunidades e eu ter desperdiçado. E é isso que eu diria para você fazer. Se você olhar para o seu ano passado e ver que você teve tantas oportunidades e não aproveitou essas oportunidades, vá até Deus, você e Ele, naquele canto onde você costuma ir, e peça perdão, e peça para Ele lhe dar mais oportunidades, mas se comprometa, dizendo: Senhor, eu vou fazer tudo para aproveitar essas oportunidades, sendo fiel, obediente, dedicado. É isso que nós devemos fazer. E Deus, Ele vai acrescentar nas nossas vidas. Essas oportunidades que muitas vezes nós temos e nem vemos, muitas vezes durante esse ano você teve livramentos, que você nem percebeu, que você nem sentiu, porque Deus estava lá do teu lado, estava cuidando de você, estava negociando por você, estava no hospital por você, estava cuidando dos medicamentos que você precisava, estava abrindo as portas de saúde de algum hospital para que você entrasse. Deus estava lá, cuidando de você em todas as oportunidades, mesmo aquelas que você não percebeu. Novo ano, novas oportunidades. Que nós possamos aproveitar esse novo ano e as novas oportunidades que Deus vai nos dar. Terceiro e último lugar, Ele investe em nós por meio de Cristo. É interessante também esse texto, porque ao lê-lo, nós percebemos que o dono da terra, ele chega para o servo ou empregado, como você queira chamar, e ele diz para ele: olha, 3 anos eu venho aqui e eu procuro fruta nessa figueira e não acho. Ela está ocupando a terra inutilmente. Então faz o seguinte, corta. Aí o empregado olha para o seu patrão, o senhor da terra, o dono da terra, e diz: vamos fazer o seguinte, deixa ela por mais 1 ano. E aí eu vou adubar mais. Aí eu vou regar mais. Eu vou estar mais próximo, afofando a terra, investindo mais nela. É isso que o servo diz. Irmãos, eu não quero acrescentar nada nas escrituras, mas olhando para esses 3 personagens, eu posso ver Deus no dono da terra, eu posso ver Jesus no servo, e posso nos ver na figueira. E por que Jesus é o servo? Porque a palavra diz no Novo Testamento que Jesus é nosso advogado. E o que é que o advogado faz? Ele advoga as nossas causas diante de Deus. Quando nós temos algo diante de Deus, é Ele que nos representa. Ele que está lá do nosso lado, advogando a nossa causa. É isso que a palavra diz.
Jesus é o servo porque a palavra diz que Jesus é o nosso intermediário, aquele que vai para Deus, aquele que pede misericórdia quando nós erramos, pede compaixão, pede que Deus perdoe os nossos pecados. Jesus é esse intermediário que nós temos. Durante um mês, pelo que eu pude perceber de dezembro aqui, foi falado sobre essa questão, Jesus. E domingo passado, o Odailson pregou sobre Jesus sendo esse ser maravilhoso, que estava antes da criação com Deus, que se fez carne, que habitou no nosso meio, que veio aqui, que deu a vida por nós. Esse Jesus que foi para a cruz, como o Cláudio falou aqui, mas que não está na cruz, está junto a Deus, intercedendo por nós todos os dias. É esse o nosso Jesus. Não Jesus morto, não um Jesus que você fala com ele de vez em quando, mas um Jesus que você tem acesso porque o véu foi rasgado de cima para baixo, mostrando que é Deus que está abrindo o acesso. E hoje você e eu temos acesso à presença de Deus por meio de Cristo. Deus investe em nós por meio de Cristo. Então o que nós devemos fazer, já que Jesus é o nosso advogado, o nosso intercessor, e Deus está nos dando hoje uma nova oportunidade, um novo ano, o que devemos fazer? Fincar as nossas raízes na rocha, porque a rocha é Cristo. E quando a casa é construída na rocha, nada vai destruir essa casa. Pode vir as tempestades, pode querer abalar, mas ela vai continuar firme. Firme, firme. E o que nós temos que fazer é plantar os nossos pés no caminho do Senhor, andando na direção que Ele nos dá por meio da sua palavra, obedecendo a Ele por meio da sua palavra, sendo obediente. Devemos também ficar firmes em Deus e firmes na igreja. Sabe por quê? Porque a igreja é a família de Deus. Aqui eu posso ver tantas pessoas que há anos eu estou fora e quando eu venho, eu vejo. E lá em Natal, mas aqui, continua sendo a minha família. Porque não importa se estamos em Natal, Brasília ou em qualquer lugar desse planeta. Se estamos em Cristo Jesus, nós somos uma só família. E é isso que a palavra nos ensina. Então, nós devemos ficar firmes na igreja. Firme. Eu vejo muita gente aqui que já está parecido comigo, né? Cheio de cabelos brancos. As pessoas estão perguntando se eu estou pintando o cabelo. Não, não estou pintando o cabelo. Ele está ficando branco mesmo. Mas eu vejo pessoas firmes na fé. Vejo o seu Edi aqui, a dona Lucimar. Vejo tantos irmãos aqui, dona Mazé, Perpétua, dona Antônia. Irmãs que estão aqui e que estão firmes na fé. E é isso que nós devemos fazer quando nós nos firmamos na rocha que é Cristo. Cristo, essa rocha, Ele vai fazer os anos passarem em nossas vidas, os cabelos brancos aparecerem. Mas se nós estivermos firmados na rocha que é Cristo, nós vamos continuar, para a honra e glória do nosso Deus. Para encerrar, irmãos, novo ano. Como o Cláudio falou, eu também recebi algumas mensagens, não tantas como o Cláudio, né, que o Cláudio parece que é muito mais carismático e sociável do que eu, né? Eu não recebi tantas como o Cláudio, mas recebi muitas mensagens de pessoas. E a maior mensagem que nós podemos receber, acrescentando o que o Cláudio já disse, é entendermos que estamos tendo uma nova oportunidade, um novo ano, mas não para comprar casa, carro, fazer faculdade, ter filhos. Presta atenção que eu não estou dizendo que vocês não podem fazer isso, tá? Porque amanhã quando eu for embora alguém vai dizer, o Osmildo disse isso. Eu não estou dizendo que não é para fazer. Eu estou dizendo que o motivo pelo qual Deus está acrescentando esse ano na sua vida, na minha vida, é para que nós possamos glorificar a Ele todos os dias de nossa vida. Vou pedir o filho para tirar um cântico. Filho, por favor. Ficar de pé, orar nosso Deus.